Bom, agora sim, vamos dar início aí à nossa aula de hoje, então. Vamos começar aí, então, falando sobre o processo de execução, né? O processo de execução, ele está lá no livro 3, né, da parte especial do novo Código de Processo Civil, que regula, né, a execução forçada com base em título executivo extrajudicial. Antes da gente dar sequência aqui, vocês sabem o que são os títulos executivos extrajudiciais? E aí, para a gente poder entender o que são os títulos executivos extrajudiciais, a gente tem que ir lá para a regra do 784, ó, do CPC, ó. São títulos executivos extrajudiciais. Daí, todos os títulos aqui enumerados do inciso 1 até o inciso 12, né? Então, entre eles, né, os mais comuns, os mais conhecidos, né, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, né, o cheque, escritura pública, o contrato particular, né, assinado por duas testemunhas, né, instrumento de transação, né, referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Advocacia Pública, né, contrato garantido por hipoteca, penhor ou outro direito real de garantia, tá? A figura da anticrise não existe mais, né, desde o nosso Código Civil de 2002, ela foi abolida. Daí, evidentemente, né, só os casos que já existiam antes, tá? O contrato de seguro de vida, né, em caso de morte, o crédito decorrente do foro ou do laudêmio. Que mais aí que tem? Ó, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né, na forma da lei, né, daí, obviamente, que aqui está se referenciando à lei de execução fiscal, né, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, né, a certidão expedida por serventia notarial, que mais? E todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, né, a lei atribuir força executiva, tá? Então, essas aqui são as espécies, né, de título executivo extrajudicial. Daí, só lembrando, né, que os títulos executivos extrajudiciais são aqueles dotados de liquidez, certeza e exigibilidade, né, que são as três características aí, né, que são, no caso aí, os requisitos, né, dos títulos executivos, tá? Então, as normas aí, né, da execução estão lá a partir do artigo 771 do CPC, e elas se aplicam também aos procedimentos especiais de execução, os atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, os efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribui força executiva, tá? Obviamente, dentro desse contexto aqui estão também as decisões das tutelas de urgência, tá? Vamos aqui um pouquinho para frente aqui. Que mais? Olha lá. Os procedimentos especiais de execução, né? Daí a gente viu aqui, a gente vai verificar aqui, principalmente, né, a execução hipotecária, né, no âmbito do sistema financeiro, de habitação, regulado pela Lei 5.741, né, a execução de bens gravados em alienação fiduciária, tá? Isso daqui hoje rege, né, quase que 90%, né, dos contratos de financiamento imobiliário hoje no mercado brasileiro, né? Então, é um instrumento aí muito utilizado, né? E também as chamadas tutelas executivas diferenciadas, né? Que tem aí a sua estrutura básica na lei especial, mas se completam, né? Através das normas subsidiárias do CPC. Daí aqui entra exatamente a execução da dívida pública, né? A execução fiscal da Lei 6.880, né? Principalmente esse exemplo aqui, tá? Seria aí, no caso aí, né, o principal exemplo que a gente teria, né? A Lei 6.830, né, que dispõe aí sobre a execução, né, da dívida ativa da Fazenda Pública, tá ok? Que mais aí que a gente vai falar, ó?
sobre os atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, né? Então, olha só, lembra lá que a gente estudou sobre os procedimentos do cumprimento de sentença, e aqui a gente vê mais uma vez aqui, né, que o cumprimento de sentença, ele não constitui o objeto de uma ação executiva, né? Ele não é um processo autônomo. E tanto é verdade que ele se dá nos mesmos autos, né? Então, ele é considerado um incidente processual, ou seja, é uma fase do processo posterior ao trânsito em julgado da sentença, né? Na verdade, eu até faria uma ressalva, é posterior à própria sentença, porque você tem a hipótese também de execução provisória. Então, o disposto aqui do 513 aqui até o 519, né, que trata das normas gerais, né, do cumprimento de sentença. E esses atos executivos aí praticados no incidente, né, eles se regulam aí no que couber também pelo procedimento de execução. Lembra lá que a gente falou, né, no bimestre passado, quando a gente estava estudando sobre o cumprimento de sentença, daí eu coloquei lá para vocês que depois que ultrapassa o prazo do cumprimento espontâneo, né, quando não tem impugnação e não tem um pagamento voluntário, o que acontece na prática? O cumprimento de sentença ele se converte numa espécie de execução, porque você vai aplicar, né, os artigos, né, os dispositivos que tratam da execução. Então, depois de ultrapassado o prazo espontâneo do pagamento, não feito esse pagamento, ou seja, se o devedor permanece inerte, daí, obviamente, você vai para a fase seguinte, né, que é de quê? Penhora, avaliação e expropriação, que são atos executivos em espécie. Então, em tese, ainda que a gente tenha um incidente processual, né, referente à fase do cumprimento de sentença, que se dá posterior a essa decisão terminativa, né, evidente, né, que se o cumprimento de sentença não se resolve, daí ele se converte, né, num procedimento executivo, tá? Então, é basicamente aí essa ideia que a gente tem que ter, né, da regulamentação da execução quando é aplicada no procedimento de cumprimento de sentença. Alguma pergunta até aí, gente? Ou a gente pode dar continuidade? O Eric, Daiane, Rodrigo? Pode seguir, professor. Então tá, vamos lá então, gente, olha só. E os efeitos de atos ou fatos processuais em que a lei atribui força executiva? Isso daqui, né, tá lá na regra do 297, né, do CPC, né? Eu acho que a gente já tratou desse dispositivo aqui algumas vezes, né? Deixa eu abrir aqui mais uma vez aqui para vocês, ó. Vamos aqui tratar aqui do poder geral de cautela do juiz, né? Olha lá. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da tutela provisória. Onde mais a gente vai encontrar isso daqui? Olha, no 139, no inciso 4, né? Ó, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, ó, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, né? E o próprio e as próprias tutelas de urgência, né? Todas em geral, né? Essas decisões, apesar de serem provisórias, elas são dotadas do caráter de executoriedade imediata. Então, evidentemente, né, que essas decisões aqui também podem, né, ser aplicadas às regras atinentes ao processo executivo, especialmente, né, aquelas execuções de obrigações não fungíveis, né, as obrigações de fazer, de não fazer e de entrega de coisa, especialmente nesses casos, né, até porque a não ser que também que você esteja aí diante também de uma execução de astreintes, né? Que aí, apesar de ser um valor pecuniário, mas também vai se aplicar as regras do cumprimento provisório, né? E, evidentemente, né? Se a gente está falando da aplicação da regra do cumprimento de sentença provisória, mesmo que não haja o pagamento, né? Pelo
pelo devedor no prazo espontâneo, pode haver, inclusive, a expropriação, pode haver penhora, pode haver alienação, enfim. O procedimento do cumprimento provisório não impede a expropriação de bens, né? A gente viu isso daí lá no primeiro bimestre, né? Você dá continuidade ao procedimento, tanto que, em alguns casos, o juiz até chega a exigir o quê? A caução, não é isso? Né? Então, para que eu estou colocando tudo isso daqui? Porque a gente tem que sempre visualizar que os dispositivos que tratam a respeito da execução, eles podem ser aplicados em todas essas circunstâncias aqui, e não somente no próprio processo executivo em si. Né? Então, a aplicação desses institutos aqui, ela tem uma amplitude, né? Em razão do próprio caráter, né? Da busca, né, pela satisfatividade, né, da prestação jurisdicional. Ou seja, a prestação jurisdicional, ela existe com o fim princípio, né, de obter a sua realização, né? E, inclusive, a gente tem isso daqui no próprio CPC, né, se a gente for destacar aqui também, logo no início aqui do CPC, né, a gente tem aqui no artigo 6º e no artigo 4º, ó, a gente tem de forma expressa também, olha lá, as partes têm o direito de obter o prazo razoável, solução integral de mérito, inclusive o quê? Ó, atividade satisfativa, né? E aqui o próprio parágrafo 6º, né, que trata também do princípio da cooperação. Então, evidentemente que essas normas aqui do processo executivo como um todo, elas podem eventualmente serem aplicadas lá no cumprimento de sentença, lá nas tutelas de urgência, lá nas execuções, né, das legislações especiais, como a gente viu, né, alienação fiduciária, execução fiscal e assim por diante. Então, vejam aí, né, o alcance que a gente tem da aplicabilidade desses institutos aqui, que estão a partir do artigo 771 do CPC. Em outras palavras, eu estou dizendo exatamente isso para vocês, ó. Tudo que está nesse livro aqui, tá, pode ser aplicado de forma completiva, de forma supletiva ou subsidiária, nos procedimentos especiais, no cumprimento de sentença e nas decisões que a lei atribui força executiva, como são o caso das tutelas de urgência. Ok? Tudo certo até aqui, gente? Podemos dar continuidade? Então, vamos lá. As disposições gerais aí, eu acabei de passar para vocês, né? A regra do 771, parágrafo único, ó. Aonde que está essa previsão, né, da aplicação subsidiária e supletiva, né? Está exatamente aqui no parágrafo 1º, ó. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso... Aliás, perdão, 771, né? Olha lá. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Então, aqui é uma via de mão dupla, né? Tá? Tanto você pode aplicar os dispositivos da execução no cumprimento de sentença, como também, eventualmente, você também pode aplicar o disposto do cumprimento de sentença na fase de execução, tá? A gente chama isso daqui de via de mão dupla, tá certo? Tá? Então, você tem a previsão aqui expressa, né? Tá ok? Olha só, a gente faz, inclusive, a interpretação de 771 com o parágrafo único, com 513, a parte final dele aqui, ó. O cumprimento de sentença será feito segundo as regras deste título, ó, observando no que couber a natureza da obrigação, disposto no livro 2 da parte especial desse código. Justamente o 771 em diante. Então, vocês vejam que esses dispositivos aqui do cumprimento de sentença e da fase de execução, eles estão, de certa forma, entrelaçados. Eles podem ser aplicados, né, supletiva e subsidiariamente, né, inclusive numa espécie aí de mão dupla, tá? Vamos um pouquinho para frente aqui ainda, tem bastante coisa, né, para a gente poder falar hoje, ó, né?
incide tão somente para disciplinar atos processuais que têm que ser praticados e para os quais não há regra própria no livro 2, obviamente, né? Se a gente está falando aqui de regra de aplicação supletiva ou subsidiária, evidentemente que a gente está falando aqui da hipótese que não tem regra específica, né? Tá ok? Exemplo aí que a gente pode analisar, né, seria nas intimações, na avaliação de provas, na realização de audiências, né, e etc, né? Tanto é verdade que a gente pode até se socorrer de alguns dispositivos da própria fase de conhecimento, né? A questão, por exemplo, aqui de avaliação de provas, de intimação, de realização de perícias, audiências, enfim, tudo isso daqui, se for necessário, você se utilizar disso daqui na fase de execução ou na fase do cumprimento de sentença, vale lembrar que a gente não tem uma regra específica para audiência na fase de execução. Né? Vamos imaginar que o juiz vai designar uma audiência de conciliação durante a fase do cumprimento de sentença. Não existe no regramento do cumprimento de sentença uma regra específica para a realização de audiência de tentativa de conciliação. No entanto, o próprio CPC diz que a conciliação deve ser buscada a qualquer momento. Se o juiz entende que há possibilidade de um acordo entre as partes, né, ele pode designar essa audiência. Da onde ele vai, né, aplicar, né, os dispositivos, da onde ele vai retirar o fundamento, né, para poder aplicar na fase de cumprimento de sentença ou na execução? Ele vai aplicar da própria fase de conhecimento. Tá? Né? Então, vejam que, de um modo em geral, né, o regramento da fase de conhecimento, da fase de cumprimento de sentença e da fase de execução, nada obsta que eles sejam aplicados entre si, né, de forma supletiva e de forma subsidiária. No entanto, você vai ter que analisar primeiro se existe uma regra específica, né? E não havendo, daí você pode, então, se socorrer, né, das regras que já existem no próprio Código de Processo Civil ou em outras leis especiais, né? Ou vice-versa também, né? A gente tem aí inúmeros exemplos também de aplicação do próprio CPC na lei de execução fiscal, de aplicação do CPC nos procedimentos de alienação fiduciária, inclusive na esfera extrajudicial e assim por diante. O parágrafo único do 771, entretanto, ó, ele não será aplicado nem mesmo como lacuna do livro 2, quando a regra do processo de conhecimento for incompatível com a natureza do procedimento executivo. Tá? Isso daqui vai mais ou menos no mesmo sentido do que eu acabei de dizer. Quando a gente fala de aplicação supletiva ou subsidiária das normas da execução do procedimento de cumprimento de sentença ou das normas do processo de conhecimento do cumprimento de sentença e da execução, evidentemente, né, que a norma que se quer aplicar, ela não pode ser incompatível, né, com a norma que já existe. Vocês sabem que a questão da aplicação, ela tem duas vertentes, né? Você tem a aplicação supletiva e você tem a aplicação subsidiária. Quando é que ocorre a aplicação supletiva e quando é que ocorre a aplicação subsidiária? Quem é que pode dar um exemplo aí para mim? O Eric, Daiane, Patrícia, Karine, Plínio, quem é que vai dar um exemplo aí para mim? O que é aplicação subsidiária e o que é aplicação supletiva? Quem é que sabe a diferença? Vamos lá, estou aguardando, hein? Professor, o senhor quer um conceito? Eu quero a diferença, o conceito. A supletiva, eu acredito que pode substituir, ou uma ou outra, né? E a subsidiária é caso... Bom, eu tô tentando fazer uma relação com os outros termos que eu já ouvi no direito. A subsidiária é quando a primeira não for suficiente ou ela não for adequada, aí tem uma outra que vai substituir não substituir, mas complementar. Olha lá. Tá pertinho aí. Tá pertinho.
Mas vamos lá. Quem quer aí ajudar um pouquinho a Patrícia aí na construção dessa diferença aí? Basicamente, são só duas palavrinhas que eu preciso ouvir. Aplicação supletiva acontece quando assim, assim, e a subsidiária quando desse jeito. Seriam só duas palavrinhas só, basicamente. E tem muito a ver com isso daí que a Patrícia acabou de falar. Quem é que quer ajudar aí na construção? Quem é que pode ajudar? Quem é que pode ajudar? Professor, professor, Oi, pode falar. eu acredito que quando não tem, em caso de ausência de norma, aplicaria a norma supletiva. Eu acho que é assim. E havendo lacuna, aplica-se a subsidiária. Se eu não falei o contrário, É isso mesmo, olha só. A aplicação supletiva é uma espécie de complementação. Existe uma norma, porém você tem uma outra que é mais adequada. Então, entre as duas, você pode aplicar a outra, desde que ela não seja incompatível. Né? É isso daí que tá dizendo aqui, né, o 771, tá? E a aplicação da norma subsidiária, daí é no caso de lacuna, é uma omissão. Perfeito aí, é isso mesmo, tá? Só para a gente poder situar. Quando a gente fala aplicação supletiva, é porque tem a norma. Só que a norma do CPC, ela pode ser mais adequada, né? E desde que ela não seja incompatível com o procedimento, né? Seja da execução fiscal, da lei de alienação fiduciária, enfim, pode ser em qualquer outro exemplo, né? Mas é possível você aplicá-la. Basta que ela não seja incompatível, né? E no caso da aplicação subsidiária, né? Daí a gente está diante mesmo de uma lacuna, tá? Olha, isso daí não é pacífico, tá? Vai haver divergência, né? Mas, de um modo em geral, a gente tem que sempre primar pela máxima eficiência executiva, né? A execução, existe um princípio, né, maior de que a execução ela corre no interesse do credor. E o objetivo da execução é a satisfação do seu crédito. Então, existem vários dispositivos e vários princípios no CPC que vão, né, te auxiliar na aplicação dessas regras aí, principalmente aquelas que são mais avançadas, tá? Quando a gente fala de aplicação supletiva, a gente tem que lembrar, ó, a lei de execução fiscal é uma legislação de 1980. E o CPC é uma legislação bem mais recente, né? Assim, também, a gente vai compreender a lei de alienação fiduciária e outros procedimentos aí de cobrança ou execução judiciais, que são bem mais antigas que o próprio CPC. Então, é comum você encontrar dispositivos que são mais eficazes, que são mais modernos, que são mais adequados na própria legislação do CPC, tá? Daí só não esquece aqui da regrinha, tá? Ele só não pode ser incompatível com o procedimento da legislação especial, tá? Ou do cumprimento de sentença, né? E vice-versa, né? É o caso, por exemplo, aqui da presunção de veracidade decorrente da falta de defesa do demandado, da regra lá do 344, que não pode aplicar a revelia do exequente na ação do embargo à execução. Tá vendo aqui? Por quê? Porque o título executivo extrajudicial, ele goza de certeza, presunção, ele goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. E não é o exequente que tem a obrigação de desconstituir o título. É o embargante. Então, mesmo que o exequente ele não apresente defesa no embargo à execução,
Nesse caso, não aplica a regra da revelia. Tá? Eu trouxe aqui o exemplo do 344, justamente para vocês poderem perceberem, né, a mudança que tem quando você analisa, né, do ponto de vista do processo executivo para o processo da fase de conhecimento. E aqui é muito simples, né? O processo de conhecimento, ele visa a constituição de um título. Já o processo executivo, já há um título que goza de presunção, de certeza, liquidez e exigibilidade. Essa é a explicação razoável. Por que você não aplica o instituto da revelia para o exequente quando ele não apresenta a contestação ou a impugnação dos embargos do devedor? Tá ok? Podemos continuar aí, gente? Vocês conseguiram entender aí um exemplo claro aqui dentro do que a gente está discutindo? Hã? Vamos lá, que mais aí, ó? Não serão aplicadas as regras do livro 1, ó, da parte especial do CPC, quando, ó, houver disposição expressa, incompatibilidade procedimental que comprometa a prestação da tutela executiva. Basicamente, isso daqui é um resumo, né, do que a gente aí acabou de ver nessa primeira parte aqui da aplicação supletiva e subsidiária, tá? Vamos lá, vamos um pouquinho mais para frente aqui. Daí a gente já falou, né, das duas espécies, né, de execução forçada, né? Uma que se dá pelo próprio cumprimento de sentença, após o pagamento, após expirar o prazo do pagamento voluntário, né, do pagamento espontâneo, né? E a outra da própria via do processo executivo do 731 em diante, né? Então, você tem aí, praticamente, você consegue visualizar a execução forçada nesses dois momentos, né? Muito embora os dois convirjam, né, para a aplicação dos mesmos dispositivos, né? A única diferença é que um pressupõe uma sentença que constituiu um título, que pressupõe ainda um cumprimento de sentença em andamento, e a outra não, né? A outra, você pressupõe aqui a existência de um título executivo de natureza extrajudicial, né? Essa daí seria basicamente as duas diferenças quanto à origem, muito embora na prática, lá na ponta, a execução forçada, né, é o único caminho que a gente tem nas duas situações, né? Tanto na hipótese da intimação do pagamento voluntário do cumprimento de sentença, quanto na hipótese da citação para o pagamento da execução, né? Em ambas as situações, a gente vai desaguar, ou seja, a consequência lógica, né, é a execução forçada, né? Vocês perceberam que eu utilizei a palavra intimação na fase do cumprimento de sentença e citação para o pagamento da obrigação no processo executivo? Quem é que sabe me explicar por que eu fiz essa diferenciação? Por que eu fiz essa diferenciação? Intimação no cumprimento de sentença, citação para o pagamento da obrigação do processo executivo. Na citação, você está chamando ele para o processo. E lá na intimação do cumprimento de sentença? Ele já faz parte do processo. Muito bem, Giovana, é isso mesmo. Lá é os mesmos autos. Aqui não, que eu estou dando início a um processo novo. Perfeito. É isso mesmo. A gente fala em citação para o pagamento da obrigação no início do processo executivo. Porque você está dando início a um processo de execução de título extrajudicial. Enquanto que no cumprimento de sentença já houve um processo. Trata-se apenas de um incidente processual, a instauração de uma nova fase, que é denominada de cumprimento de sentença. Por isso, dispensa a citação. Essa intimação, inclusive, ela é feita, né, como a gente viu, né, por simples publicação no Diário Oficial através do advogado. Lembra lá da polêmica, né, da súmula 410 e da regra de 213,
o parágrafo 2º do inciso 2, que trata, né, da hipótese da intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, por exemplo, né? A gente teve até uma questão dessa daí na prova, se não me engano. Não sei se foi nessa turma ou foi na turma da noite. Foi nessa turma ou foi na turma da noite? Acho que deve ter sido na turma da noite, né? Senão vocês já teriam se lembrado aí da questão. Então vamos lá, ó. Processo de execução contém disciplina da ação executiva própria, né? Como eu acabei de falar, né? Instaura-se um novo processo, né? Para satisfação dos direitos representados, né, por títulos executivos extrajudiciais, que são aqueles, né, como eu acabei de dizer, e como eu reiteradamente venho aqui colocando em todas as aulas, né, são aqueles títulos dotados da certeza de exigibilidade, liquidez, certeza, exigibilidade e liquidez. Diferenças entre a execução forçada e o processo de conhecimento. Na execução, né, o Estado atua como substituto, né, promovendo uma atividade que competia ao devedor exercer, ou seja, a satisfação da prestação de que tem direito o credor. Daí a denominação, né, de execução forçada, né? Lembra lá que a gente estudou também no primeiro bimestre sobre aquelas formas de subrogação, né? O Estado, então, ele se coloca no lugar do devedor, né? E cumpre a obrigação no lugar dele, né? O Estado vai lá e toma o que é dele para cumprir a obrigação. Por isso se chama execução forçada, por isso também se chama medidas subrogatórias, né? Porque tem essa ideia, né, de o Estado, né, substituir o devedor para poder satisfazer a prestação, né, do devedor, tá? Já no processo de conhecimento, né, o juiz, ele vai examinar a lide e vai, então, né, formular uma regra jurídica, né, ou como alguns preferem, né, ele vai emitir uma sentença, uma decisão, ele vai resolver o caso, ele vai regular, né, a questão, enfim, ele vai proferir uma sentença que vai ter o valor de um título judicial. Essa sentença, obviamente, né, ela também é exequível, ela também tem a sua natureza, ela também é dotada das mesmas características, né, do título executivo extrajudicial, certeza, liquidez e exigibilidade. Não obstante, teve que passar por todo um processo de conhecimento para poder constituir o título. O que ocorre no processo de execução é que não precisa dessa discussão, não precisa passar pelo processo de conhecimento. Na prática, você já tem um título que goza da presunção de todos esses requisitos. A própria lei é que atribui a força executiva a esses títulos. Alguém pode imaginar por que o legislador optou por isso? Por que o legislador optou por isso, Giovana? Ai, professor, agora me apertou, hein? Te apertei? Vamos lá, vamos pensar. Por que o cheque, a duplicata, a promissória, não precisa passar pelo processo de conhecimento? Porque já é uma prova, professor? Já não precisa de provar que ele realmente existe? Olha lá, a Patrícia falou um negócio interessante. Não precisa provar a existência do débito. Gostei da tua definição. Quem mais vai ajudar a Patrícia aí? Que mais? Que ele já é um título executivo? Sim, isso eu falei. Ele já é um título executivo. A questão é por que o legislador atribuiu, né, essa qualidade de título executivo para esses títulos? Por que eles não precisam de passar por um processo de conhecimento?
Qual é a lógica dessa regra? Eu acredito que seja a questão da assinatura, né, professor? Subentende-se que seja um contrato entre as partes, e aí, se você emite um cheque e passa para outra pessoa, tem a sua assinatura, subentende-se, né, se ele não foi falsificado, que ele seja um documento que tenha validade entre as partes. Olha lá, começou a surgir uma ideia melhor um pouquinho ainda do que a anterior. Ela já mencionou aí que esses títulos, eles são revertidos, né, são revestidos e são dotados, né, de critérios mais rigorosos, que também é uma justificativa plausível, mas ainda não é o que eu gostaria de ouvir. Eu queria ouvir a essência da regra. É para dar segurança jurídica aos negócios comerciais. Imagina um país em que toda dívida, qualquer documento não tem validade de um título executivo, que você precisa de passar por uma fase de conhecimento, discutir o direito em juízo, para depois obter uma sentença, para depois receber o seu crédito. Vocês acham que esse país teria condições de a sua sociedade sobreviver? Teria? Como os bancos iam fazer, como as lojas iam fazer, como o comércio ia fazer? Que garantia que você ia possibilitar para que fossem firmados os contratos, os negócios, os pagamentos, as compensações, os recebimentos, as transações internacionais, aliás? A maior parte da legislação que a gente possui, né, sobre títulos de natureza judicial vem de requisitos de tratados internacionais, principalmente, né, depois da criação da Organização Mundial do Comércio, depois da criação e organização do Mercosul, dos tratados bilaterais, que envolvem vários países, inclusive o Brasil é signatário de vários deles. Você precisa de ter uma burocracia, uma legislação que proporciona a livre circulação e o comércio de mercadorias, entrada e saída dessas mercadorias, importação, exportação, pagamentos, compensações, enfim, tem toda uma engenharia financeira, econômica por trás de tudo isso. Vocês conseguem enxergar isso daí, Giovana? Vocês conseguem enxergar que a sobrevivência da economia de um país depende de uma legislação eficaz nesse sentido? Sim, professor. Então, é justamente por isso que o legislador, então, confere a esses títulos, né, a qualidade de um título executivo extrajudicial. E você não precisa de passar pelo processo de conhecimento para que você possa, né, executá-lo, né, perante o juiz, ok? Vamos um pouquinho para frente aqui, posso ir, gente? Olha lá. Em outras palavras, ó, o processo de conhecimento, ele visa a declaração do direito resultante da situação jurídica material conflituosa. Enquanto que o processo de execução se destina o quê? Satisfação do crédito da parte. No processo de conhecimento, eu quero que o juiz declare o meu direito. Enquanto que no processo de execução, eu quero que o devedor pague a obrigação. Viram a diferença? Isso muda tudo, tá? Muda a dinâmica, muda a ótica, muda os princípios que se aplicam ao processo, muda o comportamento das partes, muda a posição do juiz dentro do processo. Você tem que virar a chavinha completamente. Principalmente para você poder compreender como é que funciona a dinâmica desse processo. Que regras que se aplicam, né? Que princípios que são atinentes à execução. Professor, eu tenho uma dúvida.
esses processos de conhecimento, a gente poderia colocar a monitória aí? Não, a monitória, a gente vai falar um pouquinho dela mais para frente. A monitória é um processo dotado de preeminência executiva, tá? É documento escrito, né? Mas que não tem a força executiva. É como se fosse um estágio, né? Você tem ação de conhecimento, a ação monitória e depois a execução. Ah, entendi. Obrigada. Né? A monitória ela tem um procedimento especial. Então, o procedimento da monitória acaba sendo dotado de algumas ferramentas, né, que conseguem fazer com que o processo se torne mais eficaz do que o processo de conhecimento. No entanto, né, ele fica ali entre os dois termos, né? Você tem um documento escrito que não é dotado de força executiva. O maior exemplo que a gente tem disso é um cheque prescrito. Ele perdeu a força executiva porque ele está prescrito. O prazo, né, da pretensão, né, extrapolou o prazo da pretensão do exequente, né, e daí ele não serve mais como título executivo, mas ele ainda é um documento escrito que representa o valor do débito. Portanto, né, alguns doutrinadores dizem que esse documento é dotado de preeminência executiva. Nesse tipo de situação, você pode utilizar a ação monitória. Podemos ir para frente? Olha lá, que legal isso daqui, ó. Não tem decisão de mérito na ação de execução. O juiz não está decidindo direito, né? Ele só está decidindo os aspectos que dizem respeito ao título executivo. Ele não está decidindo o mérito. Tanto é verdade que disse, né, que não se discute a causa adjacente para a emissão do título, né? É comum a gente ouvir essa expressão. O que é a causa adjacente? É o motivo que originou o crédito, a expedição do título. Existe o princípio que se aplica aos títulos extrajudiciais que a gente chama de abstração. O título se abstrai da sua própria origem. Tanto que existe uma coisinha aí que a Patrícia falou. Os títulos têm livre circulação. Eu emito um cheque, ele pode passar para o Ricardo, depois o Ricardo passa o cheque para a Daiane, depois a Daiane deposita no banco, e obviamente não vai ter saldo, porque o cheque do professor é um cheque boi, né? É um cheque voador, né? É isso mesmo, Patrícia? É isso mesmo? É isso mesmo, Giovana? É isso mesmo? É isso mesmo, Patrícia? Não sei o que significa esse termo cheque boi. Aí o cara pega o cheque e fala assim, Então vamos lá. Eu conheço aquele termo cheque borracha, não sei, algo assim. Cheque borracha? Emborrachado, não sei, aquele cheque vai e volta. Mas... Cheque borracha, vai e volta. Enfim, tudo isso daí, né? Só para a gente aqui trabalhar, né, algumas diferenças entre o processo de conhecimento e o processo de execução. Eu acho bem interessante quando a gente chega nessa fase do curso, né? Porque até agora vocês estavam preocupados, né? Com o processo como um todo, né? A citação. Aí vem a contestação, as provas, o saneamento, sentença, recurso.
cumprimento de sentenças, né? Você estuda tudo isso para depois o professor chegar para você e falar assim, olha, esquece isso aí que não precisa de nada disso. Tem um título aqui, ó, que você já entra direto e cobra o valor. É isso mesmo. Hoje em dia, obviamente que você não vai conseguir colocar todos os tipos de ação em forma de execução, mas pelo menos aquilo que envolve negócios e contratos, né? Evidentemente que se você cumprir com os requisitos, se você orientar bem o teu cliente, se você fizer bem um trabalho de gestão, né? Você consegue, sim, trabalhar com a máxima segurança que o direito pode te oferecer. Não à toa, vocês observem como que é o procedimento dos bancos, né? Você sai de lá sem assinar um contrato? Você sai de lá sem assinar uma cédula de crédito? Você consegue R$ 1 sem dar uma garantia? Né? Então a gente tem que observar tudo isso, porque tudo isso tem um propósito, existe uma finalidade para isso, né? Então, olha lá, no procedimento de conhecimento, né, o juiz decide o processo. No processo de execução, o juiz realiza, executa o direito. Então, o processo de conhecimento é processo de sentença. E o processo de execução é processo de coação. Paga, meu filho. Abre a carteira e paga. Deposita logo. É para isso que serve o processo de execução. Faz isso logo. Né? Lembrando aí que a gente tem as espécies de execução, né? Quantia certa, execução de fazer, de não fazer, de entrega de coisa. Então, em resumo, é isso. Pague, faça isso, não faça aquilo e me entregue agora. É basicamente para isso que serve, então, o processo executivo. Não se trata de um processo dialético, ou seja, de um meio de discutir e acertar o direito das partes. É apenas um meio de sujeição do devedor à realização da sanção que ocorreu por não ter realizado o direito já líquido e certo do credor. Essa expressão aqui do doutrinador é interessante. Ó. Não é processo de discussão. É processo de sujeição do devedor ao direito do credor. Então, não é da sua índole, da sua praxe, né? Colocar em contraditório o direito material que já foi acertado no título executório. Olha o que a Patrícia falou agora há pouco. O professor, ele assinou um documento. Está lá escrito, tem o valor, tem a data do vencimento, tem aonde é o local do pagamento. Então, a gente não vai discutir o direito material. Porque tudo isso daí já está acertado. Já está escrito no próprio título executivo. Obviamente, né, que pela regra geral, né, do nosso ordenamento jurídico, né, é oferecido, né, o direito à ampla defesa e o contraditório, não obstante, como eu já ressaltei aqui em algumas ocasiões com os senhores, a matéria possível de ser alegada, né, na fase executiva, ou seja, no processo executivo, são estritamente as matérias que estão elencadas aqui do inciso 1 até o inciso 6 da regra do artigo 917 do CPC.
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreto ou avaliação errônea, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções, retenção por benfeitorias úteis nos casos de execução por entrega de coisa certa, incompetência absoluta ou relativa do juiz da execução, e as matérias que seriam lícitas deduzir como defesa em processo de conhecimento. Tá? Então, em que pese a ampla defesa, né, e o contraditório, que é a regra geral, né, prevista no artigo 5º da Constituição Federal, né, as matérias possíveis de serem arguídas em sede de embargos à execução são as aqui elencadas na regra do 917, do inciso 1 ao inciso 4. Espécies de sanções realizáveis por via da execução forçada. Primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui é a possibilidade, né, da obtenção do resultado prático equivalente. Ou seja, a sanção patrimonial que o exequente busca por meio da via executiva nem sempre é a mesma, né? Nem sempre corresponde, né, ao mesmo resultado prático, ou seja, nem sempre corresponde com aquilo que ele pediu. Exemplo, vamos imaginar que você tem um contrato de obrigação de fazer e você contratou vamos imaginar que você contratou uma construção de um imóvel. E por algum motivo, a construtora, ela não entregou o imóvel conforme prometido. Evidentemente que você tem a opção de insistir na entrega do objeto, ou você pode também pedir ao juiz, né, que substitua, né, aquele imóvel por um outro equivalente, ou até mesmo converter isso daí, né, converter esse imóvel em perdas e danos e requerer uma indenização, um ressarcimento pelo prejuízo que lhe foi causado. Tá? Então, não é porque você pediu laranja que necessariamente, né, o resultado da execução tem que ser laranja. É possível que em alguns casos, né, você possa substituir a prestação, né, por outra, ou até mesmo pelo resultado prático que se obteria, né, pelo resultado prático que você pode obter por meio de outra prestação, né, similar, né, ou até mesmo a conversão em perdas e danos. Outra ideia que a gente tem que ter das espécies de sanções, né, uma delas é a possibilidade que você tem de você substituir um bem pelo outro, realizar a execução por meio de outro bem, enfim, o que os doutrinadores chamam de obtenção do resultado prático equivalente. Outra espécie de sanção seria também a gente imaginar, né, que o Estado ele intervém no patrimônio do devedor, né, para poder expropriar os seus bens e satisfazer uma obrigação. Inclusive até mesmo contra a sua vontade. A penhora nada mais é do que uma medida, né, de coerção para obrigar o devedor a realizar o pagamento da obrigação.
Então, dentro dessa ideia que a gente está trazendo, de que o Estado tem o poder de intervir no patrimônio da pessoa, inclusive para a obtenção do resultado prático equivalente, você tem, então, a espécie de execução específica ou uma execução de obrigação subsidiária. Nessa execução específica, a prestação é a própria coisa, né, ou a própria quantia correspondente, né? Por exemplo, a quantia que está expressa no título, né? Se ele pediu feijão, feijão. Se ele pediu 10 mil, 10 mil. Ou seja, o credor obtém, né, a mesma prestação contratada. Existe uma identidade, né? Uma coincidência, né? E a execução subsidiária, você pode entender isso daqui dentro do contexto da obtenção do resultado prático equivalente, mas eu queria que você também observasse por um outro ângulo. É quando você tem a hipótese que o Estado expropria os bens de um devedor inadimplente, arrecada o valor equivalente e cumpre a obrigação originária. Então, o Estado vai invadir a esfera patrimonial do devedor, arrecadar os seus bens, expropriá-los de forma forçada, obter o valor equivalente da dívida e, com isso, satisfazer a obrigação. Em qualquer dessas hipóteses aí, né, e por isso se diz, né, por isso que o autor aqui afirma que a execução é espécie de sanção, né? Porque o Estado substitui a vontade do devedor, né, e entrega, né, e faz a entrega do objeto da obrigação, né, cumpre a obrigação no lugar do devedor, se preciso. Agora, só que tem um detalhe. Só tem obrigação forçada quando ele descumpre a obrigação. Ou seja, se o devedor realiza o pagamento dentro do prazo espontâneo, dentro do prazo dos 5 dias, né, evidentemente que ele não é submetido à execução forçada. É por isso que o pagamento, né, impede a execução por propor e elide a que foi proposta. Isso daqui é regra expressa lá do 826. Eu vou até destacar aqui para vocês. Daí começa aqui, né, a regra do 824, né, ó, a execução por quantia certa, né, realiza-se pela expropriação dos bens, né, a expropriação consiste em adjudicação, alienação. Daí, olha só o artigo 26, ó, antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custos e honorários advocatícios. Daí só fazendo uma ressalva ali, né? O prazo do pagamento é o do 827, né? É o prazo de 3 dias. Inclusive, ele tem que fazer o pagamento integral e mais os honorários advocatícios. Daí, nessa hipótese aqui, sim, reduzido pela metade, né? Por que reduzido pela metade? Porque quando da citação, daí
o juiz fixa os honorários de 10%. Ó. Vamos supor, então, que ele deve R$ 1 milhão. 10% dá mais 100 mil. Então, o valor da execução é 1 milhão e 100 mil. Daí ele é intimado. Aliás, perdão, ele é citado, né? Aqui é citação, né? Ó, ele é citado para o pagamento. Se ele faz dentro do prazo de 3 dias, daí os honorários é reduzido pela metade. Então, ao invés de pagar 100 mil de honorários, ele paga 50 mil apenas, reduzindo o valor da execução, então, de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 50 mil reais. Tá ok? Continuando aqui, então. Os meios de execução, né? A gente já falou sobre isso daqui, né? Nós já tratamos disso daqui. Teve, inclusive, se não me engano, uma aula invertida, né? Que vocês falaram sobre os meios de execução e os meios de subrogação. Acho até que dá para a gente poder passar isso daqui um pouquinho para frente, né? Que a gente já falou disso. Já falamos também da regra do 139 do inciso 4. Já falei também do 297, né? Que trata do poder geral de cautela do juiz, da autonomia do processo de execução. A gente também já falou sobre isso daqui, né? Que o processo de execução é um processo autônomo, diferente, né? Do cumprimento de sentença, que pressupõe, que precede, né, a fase de conhecimento, né? Então, o processo de execução, o título acertado, né, já goza, né, de certeza, liquidez e exigibilidade. Então, portanto, é essa regra que diz respeito à autonomia do processo de execução. Já até, inclusive, ressaltamos isso daqui, mas só para frisar mais uma vez, né? O processo de execução como relação processual instaurada apenas para a realização ou satisfação de direito subjetivo já acertado. É remédio processual que apenas se aplica à execução de títulos executivos extrajudiciais. Já falamos, né, sobre as diferenças que tem entre o cumprimento de sentença e o processo de execução, né? Quem pode aí, só para a gente relembrar aí. Giovana, quer sintetizar de novo aqui a diferença do cumprimento de sentença para o processo de execução? Só para mim ver se vocês estão craque mesmo aí. Qual é a diferença?
Não, Giovana. Professor, Giovana avisou no site aí que a conexão dela está ruim. Ela está falando, mas nós não estamos ouvindo. Então dá uma palhinha para nós aí, Rodrigo. Aí você me coloca na sinuca de bico, professor. Eu acho que a diferença é no o cumprimento de sentença, ele tem um processo de conhecimento anterior, né? E o processo de execução, ele já tem o título de execução, né? Extrajudicial. Aí é só feita a cobrança via judicial daquele título, certo? Como é que é? No cumprimento de sentença, você perguntou a diferença, né, desses dois Isso. tipos. Então, no cumprimento de sentença tem um processo de conhecimento anterior, certo? Sim. E o processo de execução, não, ele já tem um título de cobrança, né? Que já prova que a pessoa deve aquele credor e não quer pagar. Que é mais ou menos o seguinte, Rodrigo. O processo de conhecimento, ele serve para obter, né, um título que tenha, né, certeza, liquidez e exigibilidade. E o processo de execução já existe esse título com essas características, né? Já está acertado isso no título, no próprio título. Então, não tem necessidade da fase de conhecimento. É exatamente isso. Só que eu não soube me expressar, professor. Não consegui passar o conhecimento. Soube sim. Lógico que soube. Tá certo, então. Vocês são muito exigentes com vocês mesmos, sabia? Às vezes, não é porque você não utilizou uma linguagem específica, uma denominação, uma denominação específica que você não conseguiu expressar aquilo que você sabe da matéria, né? E então, assim, eu acho que às vezes vocês são muito exigentes com vocês mesmos, né? Vamos lá, vamos para frente aqui. Obviamente, né, em se tratando de título extrajudicial, né, os atos executivos, né, são sobre o patrimônio do devedor, né, e eles começam, né, se iniciam, né, a partir da instauração de uma relação processual típica, né. Obviamente que não vai existir a possibilidade, né, das sanções sobre o patrimônio do devedor antes de se constituir a relação, antes de se formar a relação processual, tá? Muito embora a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, não sei se hoje ainda, né, vai dar tempo, mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí sobre o arresto, né, inclusive sobre as modalidades de citação, o que é que acontece quando você não encontra o devedor, e assim por diante, né? Evidentemente que essa daqui, regra geral, a sanção patrimonial só ocorre, né, quando, enfim, instaurada, né, a relação processual. De pese também não é incorreto, tecnicamente, você dizer que, após o arresto e a citação por edital, por exemplo, né, a relação processual não foi formada, porque em que pese a modalidade de citação seja ficta, né, como a gente estudou lá na fase de conhecimento, mas evidentemente que ela é um meio de citação válido, portanto também constitui, né, é suficiente, né, para formar a relação processual, tá? Então, olha só que interessante essa informação que eu acabei de te passar. Pode haver a sanção patrimonial, mesmo que o devedor não compareça ao processo. Mas, evidentemente, né, que vai ser uma exceção
e vai ocorrer, né, especificamente nesses casos, né, como eu acabei de mencionar para vocês. Como ocorre, por exemplo, na hipótese, né, de uma citação ficta depois de um arresto, né? Mas a gente vai ter tempo, né, para a gente falar um pouquinho disso daí mais para frente. Hoje a gente vai fazer mais uma aula introdutória mesmo, né, sobre o processo de execução, né? Então, em síntese, né, para a sentença condenatória, cumprimento de sentença. E para título extrajudicial, processo de execução, né? É basicamente isso daí. E aí, gente, assim a gente termina aqui a aula de hoje, né? O que eu tinha para poder passar para vocês aí a respeito do processo de execução é isso daí. Deixa eu ver se a gente tem aqui, não sei se eu coloquei alguma atividade. Professor, e a Tá. chamada? Sim, já vou fazer daqui a pouquinho. Olha só, gente, eu coloquei lá uma atividade para vocês, ela não é avaliativa, tá? Olha aqui, por favor, ela não é avaliativa, tá? É só para você poder praticar o conteúdo da aula. São algumas questões aí, tá ok? Eu vou deixar lá para vocês, lá são apenas duas questões, eu vou deixar lá para aqueles alunos, né, que quiserem resolver, fiquem à vontade, tá? Tanto é verdade, gente, que eu nem postei ela no Blue, né? Ela tá só no material aí de vocês. Quando eu não coloco a atividade lá no Blue, é porque ela não é avaliativa, né? Então, é só para vocês praticarem aí em casa, tá? Não é obrigatório fazer, tá bom, pessoal? Antes da gente encaminhar aqui para o final, então, eu vou pedir para os alunos colocarem o nome, né, de vocês aí na chamada. Podem colocar a partir de agora. Podem colocar o nome na chamada. E, e eu vou devolver a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, alguma observação da aula de hoje. Daí fiquem à vontade, né? E aqueles alunos que já colocaram o nome aí na chamada, que quiserem também, estão dispensados. Aqueles que quiserem sair mais cedo estão dispensados. Podem ir para casa. Oi, pode falar, Valquírio. Na aula passada, o senhor fez a chamada conforme quem estava na aula. E eu fiquei com falta. Eu queria verificar por quê. Foi eu e outra colega também. Tá, só mandar um e-mailzinho para mim que eu corrijo lá, tá? Às vezes está Tá bom. demorando um pouquinho para mim poder responder, mas não se preocupem, que eu estou respondendo todos os e-mails, tá? Tranquilo. Obrigada, professor. De nada. Alguém mais? Todo mundo aí já colocou o nome aí na lista? Coloquem o nome na lista. Os alunos aí que tiverem alguma pergunta, alguma dúvida. Professor, Aqui... Oi. eu não consigo acessar a atividade e nem o material de hoje dá acesso negado. O senhor sabe me dizer por quê? Peraí, deixa eu ver se eu consigo Tá ok. resolver esse probleminha aqui. Eu acho que é porque eu coloquei o conteúdo para poder compartilhar do Google Drive e pode ser que, de repente, você não esteja conseguindo acessar por isso. Mas eu vou visualizar aqui agora, aqui, tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Professor, é isso que eu ia perguntar. Não sei, a minha conexão caiu. Todas as vezes que eu vou tentar baixar um conteúdo, aparece que ele é protegido. Dá acesso negado, né? Eu vou resolver isso aqui agora, da aula. Se tiver mais algum aí que vocês tiverem ou querendo ter acesso, e porventura aconteceu isso, manda um e-mailzinho lá para mim, lá que conforme eu vou recebendo essas situações assim, a gente vai resolvendo, né? A não ser que tiver algum aí que você já sabe qual que é, de qual aula, daí eu já resolvo agora. Se for alguma coisa que a gente dá para resolver agora, já faz aí, já me A aula manda. passada e essa aula eu tentei, professor. Eu acho que as duas aulas, as últimas aulas, eu tentei e deu com esse problema.
Tá com algum probleminha aqui na internet. Espera aí só um pouquinho. Deixa eu só encerrar a gravação aqui. Eu acredito que todo mundo já colocou o nome. Senão o vídeo fica muito extenso depois para a gente disponibilizar lá para vocês assistirem depois, tá? Então, estou encerrando aqui o vídeo da aula de hoje. A gente vai resolvendo esses probleminhas aqui a partir de agora, tá?